Online. Vamos então hoje ver mais um estudo bíblico, um culto de louvor que fazemos ao Senhor nosso Deus, e hoje é o significado das asas dos anjos serafins. Vamos falar um pouco da angiologia, que é um tema que um pouco melindroso de falar, porque infelizmente muita gente tende a adorar anjos em vez de adorar o Criador dos anjos. E hoje vamos ver um pouco sobre o significado dos elementos dos anjos na Bíblia e como devem ser vistos, porque sempre que aparecem anjos temos informação que deve ser vista na Escritura. Vamos só fazer uma curta oração ao nosso Deus antes de começar. Deus seja louvado. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez me dirijo a Ti, pedindo, Senhor, que ajudes o Teu servo a passar esta informação, Senhor, que abençoe-os todos que aqui estão e os que nos veem online também, para que entendam o que Tu pretendes na visão desta palavra. Te agradecemos e pedimos que estejas connosco em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então vamos para Isaías 6 e vamos ler dos versículos 2 e 3. Aí em casa, não sei se consegue ler, mas Isaías 6, 2 a 3. Vamos então passar à leitura. Temos aqui, só aqui aguardar mais um segundo. Está? Pronto, Isaías 6, 2 a 3. Não são muitas as passagens que temos anjos, então esta aqui é interessante, vamos ver porquê. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Amém. Então, no livro do profeta Isaías, temos no capítulo 6 uma descrição do trono de Deus, curta, mas que dá para entendermos que o nosso Senhor é exaltado, não é? Nessa descrição vemos que existem, bem perto do mesmo, 6 anjos serafins. Nesta matéria vamos ver uma descrição destes anjos em apenas 2 versículos. Irmãos, sempre que nós estudamos a Escritura, eu tenho tentado sempre mostrar isso. Um versículo da Bíblia é um manancial de informação tremendo. Tremendo. Em 2 vamos ver a quantidade de coisas que temos aqui para ser analisadas. Parece pouco, mas a informação é tremenda. Em apenas 2 versículos vamos ver as revelações que temos. Antes de entrarmos por aí, vamos saber o que são serafins. Então, o que é um anjo serafim? A Bíblia diz que existem seres celestiais denominados anjos, certo? A Bíblia diz que temos então os anjos. É factual pela Bíblia que sabemos que os anjos existem. E que muitos se ocupam de serviços inerentes ao trono de Deus, incluindo missões especiais. Vemos anjos em missões especiais. Algumas vezes são, por exemplo, quando foi para enganar o rei Acabe, que estava a ser duro de coração, era preciso dar uma mensagem ao Acabe que de certa forma foi enganado, mas com a verdade ao mesmo tempo. Ou então foi uma missão especial dada a um anjo. Especificamente também sobre os serafins. Temos a descrição, como vimos naqueles 2 versículos. Um serafim é, segundo a angiologia, que é a ciência bíblica, o estudo bíblico, que
mais voltado para os anjos, não é? Estudar a parte do que os anjos fazem e quem são. O serafim tem 6 asas, como vimos, não é? Têm 6 asas e estão bem próximos ao trono de Deus. Os serafins são dos anjos que estão mais próximos ao trono de Deus. Também os querubins. Em algumas visões vemos que tem serafins e noutras vemos que tem querubins. Nas visões de Ezequiel, por exemplo, vemos que junto ao trono de Deus estão querubins. Então, os serafins e os querubins estão muito próximos ao trono. Ora bem, antes de tudo, o que é que significa anjo? Anjo em hebraico significa mensageiro, malahá. É mensageiro. Ou seja, em grego a mesma coisa, ángelos, latim ángelos, sempre significa mensageiro. Ou seja, os anjos são entidades espirituais que servem a Deus e podem servir de elo transmissor entre o homem e entre o Criador e o homem, não é? Na verdade, entre o Criador e o homem. O Criador usa muitas vezes anjos para missões junto aos homens. Vemos o anjo Gabriel a fazer a anunciação a Maria. Vemos o anjo Gabriel a falar com Zacarias. Vemos o anjo Gabriel muitas vezes, realmente o anjo Gabriel é muito presente como transmissor de mensagens, também a dar revelações a Daniel. Ou seja, vimos aquele anjo que teve uma missão de diz o nome, de iludir o Acabe, porque ele estava realmente prestes a fazer o mal e era preciso iludi-lo. Ou seja, vimos um anjo também numa missão destruindo um exército inteiro dos sírios, que quando fizeram um cerco a Jerusalém com um exército enorme, e vimos que Deus enviou um anjo que destrói um exército inteiro dos agressores. Ou seja, os anjos têm sempre uma missão e servem de elo de ligação entre Deus e o homem. Não que seja sempre, mas muitas vezes. A Bíblia não nos diz muito sobre a hierarquia dos anjos. Ou seja, não nos fala este é mais importante que aquele, ou esta classe é mais próxima. Não diz. A Bíblia em lado nenhum nos refere sobre a hierarquia dos anjos. Mas indica que existem diferentes classes e tipos. Isso sim. Os tronos, dominações, isso nós sabemos que existe. Sendo assim, a Bíblia não nos mostrando claramente qual é a hierarquia, dá a entender que ela existe. Podem ver em Colossenses 1,16 e em Efésios 1,21. A hierarquia existe, mas a Bíblia não diz qual. Não entra muito por aí, porque provavelmente também porque a hierarquia dos anjos é dada por mérito e não por... e também por, provavelmente, a ordem de criação, mas só podemos especular. Os textos bíblicos falam de querubins, serafins, pelo menos um arcanjo existe, é referido no Apocalipse, o arcanjo Miguel. Arcanjo quer dizer chefe de, ou responsável por uma certa ordem de anjos, arcanjo, e anjos em geral. Mas pela falta de informações bíblicas no sentido hierárquico é difícil aprofundar esse conceito. Se vocês forem ver no Google este tema, vão ver que existem muitas tradições católicas, da Igreja Católica, que referem a esta estratificação das classes. Dizem que os primeiros serafins, depois os querubins, depois vêm os tronos, depois vem isto, depois vem aquilo. Mas nós não nos comprometemos com essa estratificação porque não temos a confirmação na Escritura. A Igreja Católica tem essa estratificação. Se vocês forem pesquisar, os católicos estratificam. E eu não
não digo que seja assim, também não digo que não, mas não digo que sim, porque não temos respectiva confirmação na Escritura. No entanto, pela proximidade ao trono de Deus, a ordem dos serafins é comumente aceita como a primeira posição na hierarquia celestial dos anjos. Nós vimos, na passagem que vimos, que eles estavam bem próximos do trono de Deus. Então, para estar bem próximo, é normal que sejam anjos elevados. Os que estão mais próximos de Deus, embora, como eu disse, os querubins também sejam retratados como bastante próximos. E o próprio Gabriel diz: eu sou Gabriel, aquele que está junto ao trono de Deus. Portanto, Gabriel também está sempre próximo do trono de Deus. Pode ser até Gabriel, pode ser um serafim, não sabemos. Ou até pode ser um querubim, não sabemos. Satanás, que era Lucifer, antes era um querubim. Era o querubim ungido. É referido que Satanás era um querubim. Antes da sua queda, ele era um querubim. Então, a palavra serafim, saraf, significa queimar ou incendiar. Vemos que os serafins têm, vimos com Isaías no texto, que têm uma função de purificação espiritual. Queimar o fogo é usado como exemplo disso. Queima, purifica. Mas agora vamos entrar no que nos interessa mais hoje. Agora que já vimos um pouco da estratificação dos anjos, quantos anjos existem, o que é que existe, vamos ver o que é que nos mostram estes serafins. Muitas coisas na Bíblia são simbólicas, mas literais. O que é que isto quer dizer? Isaías viu realmente aquilo. Mas ali houve um intuito do próprio Deus, como também quando Ezequiel vê o trono de Deus, existe uma simbologia que Deus utiliza para transmitir uma mensagem. E, apesar de ser simbólico o que os serafins estavam a fazer, a tapar o seu rosto, a tapar os seus pés, e com duas a voar, isso é uma simbologia que é utilizada para nos transmitir uma mensagem. Vamos ver, e vocês têm sempre que ter presentes no texto, quando não entendem qualquer coisa que parece do outro mundo, é porque há ali uma simbologia. É porque por trás existe uma mensagem de Deus para nós. Então vemos que os serafins são criaturas que se encontram muito próximas do trono de Deus. E para que isso possa acontecer, estas criaturas têm de possuir alta santidade e escalão angélico. Vamos ver, alta santidade porquê? Porque para estar perto de Deus é um fogo consumidor. Deus não, se existe alguma coisa de ruim que cheira perto de Deus, automaticamente aquilo desaparece. Nós chegamos ao trono de Deus porquê? Porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Porque nós somos pecadores e não nos podemos sequer ver Deus. Nós vemos que quem visse Deus morria. Logo, no Velho Testamento, os judeus tinham esse medo de eu vi Deus, vou morrer. Então, por Jesus Cristo, nós podemos chegar, porque estamos cobertos pelo seu sangue, é Ele quem nos justifica. Então somos justos, por Cristo Jesus nos tornou justos e podemos nos dirigir a Deus. Mas os anjos não tiveram essa justificação. E para estes anjos estarem aqui, é porque realmente são anjos de alto grau de santidade. Na sua postura corporal temos uma mensagem que muito nos revela sobre as características a ter para também nós estarmos bem próximos do trono. Nós estamos bem próximos do trono de Deus por Cristo Jesus. Sim, é verdade. Mas para sermos como anjos e o que agrada a Deus, não é? Porque para estarmos cada vez mais próximos dele, para Ele estar cada vez mais próximos de nós, os serafins passam-nos uma mensagem. Vamos ver o que é que significa o que eles nos queriam transmitir. 2 asas eles cobrem o rosto, certo? Então o que é que isso significa? Significa reverência e respeito, objetivando que eles não aparecem, eles cobrem-se para que o Isaías não nos veja.
embora sendo seres belos e inteligentes, em importantes funções, poderiam até despertar a atenção para si. Certo? Como Satanás era lindo! Satanás era lindo, ungido, era uma coisa tão lindo que os outros anjos adoravam. Ai, que lindo! Era, não é? É o que está na Bíblia. Satanás iludiu 1/3 dos anjos com a sua beleza, com a sua eloquência, com a sua inteligência. Conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Portanto, estes serafins nem querem que isso seja sequer algo que possa criar uma admiração a mais que possa existir. Então eles cobrem o rosto. Então, mesmo quando adoram, eles cobriram o rosto para que ninguém os visse. Assim, os serafins apresentam um comportamento digno de imitação. Principalmente quando louvamos e adoramos a Deus. A lição principal aqui é a humildade. A nossa aparência, a nossa capacidade, os nossos talentos, os nossos dons não podem desvirtuar o motivo da adoração que pertence somente a Deus. E jamais devemos querer chamar a atenção para nós mesmos e sim apontar todos os nossos méritos a Deus. Pois se possuímos alguma coisa é graças a Ele. Isto é importante porque é que nós vemos muita gente até no mundo gospel, da música. Têm um dom da música, começam a fazer músicas e de repente começa o sucesso. Começam-se a achar importantes, começam-se a achar, eu tenho um dom divino, como eu sou. E desviam-se. Satanás apanha imensos. Deus dá-nos dons e nós achamos que esses dons até parece que valemos alguma coisa, porque nós temos este dom, amanhã o Senhor faz assim e não temos. Então esta humildade, esta glória a Deus que devemos dar por tudo que Ele nos dá, se algum de nós tem algum dom, não devemos nos envaidecer por isso. A soberba é o fim. O orgulho precede a ruína. Satanás, lindo, um querubim, andava com pedras preciosas, andava pertinho do trono de Deus, todos os anjos, até que um dia disse: quero ser como Deus. Sou tão lindo, eles adoram-me. E olha para isso, como eu sou perfeito. Está escrito, era perfeito nos seus caminhos. Porquê é que eles não hão de ser adorados? Não cobriu o rosto. Lucifer não cobriu o rosto. Foi vaidoso. E pronto. O orgulho precede a ruína. Foi o que lhe aconteceu. Então isto para nós é muito importante. Se Deus nos der um dom, se Deus nos der alguma coisa boa, que nós temos que pode agradar o outro e que alguém nos admira por aquilo, vamos dar glória a Deus. É o melhor que podemos fazer. Não é graças a mim, é graças a Deus. Temos filhos maravilhosos, graças a Deus. Não é mérito nosso. Deus é que sabe quem vai enviar, quem não vai enviar, o que vai ser, o que não vai ser. Nós não temos nenhuma capacidade de ter esse controle. Então, glória a cobrir o rosto, respeito, reverência, humildade. Ok? Número 2. Cobrem os pés. O que é que significa cobrir os pés? Com outras 2 asas, os serafins cobrem os seus pés. Mostra cautela no ato de viver, incluindo o ambiente que frequentamos, as decisões tomadas na vida. Concita-nos a uma reflexão. O Senhor aprovaria sem restrições a nossa conduta, os nossos caminhos. Os nossos pés é que nos levam para o caminho. Certo? A gente, se vai para algum lado, é pelos nossos pezinhos. Eles cobrem os pés para significar que têm cuidado com o que fazem. Eles conhecem a lei de Deus e andam no caminho que Deus lhes disse para andar. O caminho certo, o caminho da vida. Nas nossas relações interpessoais, nos compromissos que assumimos, será que temos prudência? Será que nossos caminhos glorificam a Deus, honram a Deus, somos sal e luz no mundo? Que é isso que Jesus nos pede para ser. Jesus não nos pede para darmos mau testemunho, irmãos.
Eu sou cristão, mas passo a minha vida a fazer asneiras. Olha o cristão. Que exemplo. Não temos que cobrirmos os pés. Não temos cuidado por onde andamos. Até o Senhor Jesus, na simbologia de lavar os pés aos discípulos. O caminho. Onde andamos. O que fazemos. Quais caminhos andamos? Serão todos eles do agrado de Deus, irmãos? Será que agradamos a Deus em tudo que fazemos? Será que há alguma coisa que fazemos que nós sabemos? Nós conhecemos a Escritura. Quem não conhece, convém conhecer para saber se tudo que faz agrada a Deus. Eu faço isto. Qual é o mal? O mundo hoje em dia é normal. Mas hoje em dia o errado é o certo. O errado é o certo hoje em dia. A mídia vem do errado é o certo. O que é errado hoje é o certo para a sociedade. Todo mundo faz. Eu quero lá saber. Se Deus diz que é errado. Ponto final. Jesus diz, não passa uma vírgula nem um til da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, o que estava em vigor desde o Gênesis está em vigor até Apocalipse. Ponto final. O que é certo, o que é errado. A lição principal aqui é de prudência. A obediência indica que os nossos pés deverão conduzir-nos aonde e como o nosso Mestre nos mandar. Ok? Rosto, pés, faltam duas. Duas asas livres e prontas a voar. Aqui vemos que os serafins estão sempre prontos para o serviço. Suas asas sempre apostas para o que seja no serviço a Deus. Isso nos revela que também nós temos que estar prontos e apostos. As nossas vontades e desejos devem estar sempre em segundo plano. O serviço da obra de Deus é apreciado por Deus, é fundamental para nós e obrigatório aos santos. Ninguém está perto do trono de Deus se quer estar sempre para lá. Não vai estar perto do Senhor. O trabalho para os santos é importante. Se queremos ser próximos a Deus, devemos muito servir e com alegria, sem murmurações. Que difícil, irmãos. Tanta coisa que temos que fazer que não queremos. O Jonas tinha que pregar aos ninivitas, um povo que era uma selvageria total. Fugiu do Senhor. Foi engolido por um peixe. É verdade. Se nós fugimos e o Senhor quer que a gente sirva, mas a gente deve tentar fazer isso por nós, porque isso é bom para nós. Isso agrada ao Senhor e é bom para nós. Porque enquanto a gente se deixa estar, como vimos na última palavra, debaixo da árvore, debaixo do carvalho, é só o que Satanás quer, nos ver um bocadinho relaxados e distraídos para tentar nos tirar do caminho. Então, duas asas livres e prontas a voar. Sempre vemos na Escritura, quando há anjos, serviço. Sempre que há anjos, há serviço. Então, como vimos aqui, em 2 versículos, Deus diz-nos o seguinte: sejam humildes, não se ensoberbeçam. Sem Ele ter que dizer, Ele mostra, por intermédio dos seus anjos. Ele mostra, sejam humildes. Deem honra a quem tem que ter a honra. Não se honrem a honra. O que é que Jesus diz? Vocês querem a honra uns dos outros. Outro dia eu estava a ver um cantor português, o Rui Veloso, a dizer assim: vivemos numa sociedade de medíocres, mas eles estão bem organizados. Tipo, hoje eu dou um prémio a ti. E olha, não vale nada. O gajo não vale nada, mas dá-se um prémio. E depois, no dia a seguir, vem o outro e dá aquele. E andam assim, dão prémios uns aos outros. Na televisão parecem muito bons, mas são medíocres. Vejam aquele símbolo da República Portuguesa. Qualquer criança fazia aquilo. 2 retângulos, um vermelho, um verde e um círculo amarelo. Foi uma polémica que teve em Portugal porque tiraram as esquinas. Aquilo é uma atitude globalista para tirar a soberania do país. No entanto, desde que o governo tirou aquilo,
já ganhou 3 prémios de design. Ninguém sabe de quem é aqueles prémios, mas ganha 3 prémios. Ou seja, é neste mundo a gente procura a honra uns dos outros, a soberba, o húbris, o orgulho. Irmãos, Deus diz-nos, não queiram isso. Queiram a honra que vem de Deus, como aos serafins. Essa sim vale a pena. Diz-nos para termos cuidado por onde andamos. Cuidado com onde calcamos, os caminhos que percorremos. E diz-nos, estejam prontos para o serviço. Não murmurem. As asas estavam prontas para voar. Vai aqui, vai. Não vais, não vou. É assim. Os serafins deram-nos uma grande lição hoje. Conclusão. Temos então 3 importantes lições. Humildade, integridade e serviço. São estes os 3 elementos que nos aproximam do trono do Senhor e que nos tornam agradáveis a Ele. Isto é importante, mesmo que vocês estejam agora a dizer no vosso coração. Pronto, também se eu for salvo. E, olha, não estou assim tão próximo, mas pronto, vivo nos arredores, já é bem bom no céu. É muito melhor que aqui, primeira classe. E no vosso coração vocês podem estar agora a pensar nisso. Pronto, opá, não vivo no centro, vivo nos arredores. Mas não funciona assim, porque isto quer dizer que estando próximo, quando é que a gente se aproxima do trono de Deus? É nas nossas orações. É nas nossas orações. Se nós fizermos isto, a nossa oração, como é que Deus vai recusar? Ele não recusa, mas muitas vezes ele diz assim, eu quero que venhas para aqui, enquanto tu não fores, eu vou-te fazer ver por não estar a acontecer o que tu queres, porque tu não estás a fazer o que eu te mando fazer. Então, é importante isto para que as nossas orações sejam ouvidas e depressa atendidas. E nós precisamos de muita coisa neste mundo. Porque nós estamos rodeados pelo mal, irmãos. E cada vez mais. Vejam a cerimónia dos Jogos Olímpicos, estávamos a falar há bocado. Eles já perderam a vergonha toda, o mal tomou conta. Foi a Eurofestival da Canção, a Eurovisão da Canção, fizeram um ritual satânico no palco. Fizeram um ritual nos Jogos Olímpicos. Os concertos hoje em dia são rodeados pelo mal e as pessoas adoram isso. Vocês acham que não precisam de orações ouvidas rapidamente? Porque os nossos amados, os nossos filhos, os nossos amigos, nós estamos rodeados, inundados pelo mal, a dizer isto é que é normal, ou juntam-se a nós, ou vamos destruí-los. Mas já disseram isso eles. O futuro é woke. E se vocês não quiserem, a gente vai acabar por os esmagar. Portanto, a gente precisa que as nossas orações cheguem o mais depressa possível a Deus. Portanto, humildade, integridade e serviço são algo que Deus está a dizer hoje a si e a vocês aqui. Sejam diligentes e tenham compromisso com estas coisas. Porque o tempo está próximo. E quem não está a ouvir e não quer ouvir, aplica-se na mesma. Aplica-se na mesma. Ninguém... eu não quero ouvir isso. Eu hoje não vou ouvir a palavra porque assim é menos responsabilidade para mim. Esqueçam isso. A palavra está aí, foi deixada por Deus. Quem não quer ver, não deixa de ser responsável. É responsável 2 vezes. Porque não quis e pelo que fez. Portanto, isto aplica-se a todos. Claro que para agirmos de acordo com estes parâmetros é-nos necessário conhecimento, diligência e vontade de conhecer os caminhos de Deus. O que é que dizem Oseias? O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que conhecer. Para isso é preciso o quê? Conhecer a palavra, ler a Bíblia e praticá-la. Lembram-se quantas vezes já disse isto nos cultos? Já tivemos um culto só para isso. Leitura de Bíblia. 2 versículos dão-nos uma lição brutal. Imaginem 66 livros. Imaginem. Então é preciso conhecer a palavra, ler a Bíblia, praticá-la. Porque senão o que é que Jesus diz? Chamais-me Senhor, Senhor. Não fazeis o que eu digo.
Não é assim que está escrito? Ai, o Senhor, eu amo o Senhor, eu estou com Deus. Mas na vida, nada feito igual ao que Ele pede. Chamais-me Senhor, Senhor, não fazeis o que eu digo. Temos que combater os nossos desejos carnais, crucificando as nossas paixões, inclusive o nosso próprio ego. Irmãos, claro que não é fácil. E muitos, se calhar, do mundo ouviam isto. Castrador! Não é? Estes gajos são castradores! Mas o que é que a gente leva da carne? Aquele segundo, aquele momento e depois. Quantos momentos de peso na consciência? Então, e de destruição de saúde. Então, se somos cristãos, irmãos. Que tristeza. Já alguém aqui pecou e ficou feliz a seguir? Olha, eu não fico. E estou sempre a tentar ver onde é que eu posso melhorar. A gente tem que tentar. Não é fácil, porque há paixões e há coisas nossas, mesmo de feitio, que são difíceis de moldar. A gente não quer e faz. O próprio Paulo diz: o que eu não quero fazer, eu faço. Que chatice. Não é? A gente faz, não quer e faz. Mas nós temos que tentar crucificar a carne. A carne que nós temos que... A carne quer nos levar para ali. Opa, vamos inventar outra coisa. Tem que ser. Aquilo não vai ser bom para nós. Aquilo vai... Irmãos, não há nada que a gente faça, nada que não venha trazer um certo peso espiritual para cima de nós. Nada. E mesmo que não fazemos e podemos fazer por Cristo, está escrito também. O que eu posso fazer e não faço é pecado. É pecado, irmãos. Então a gente pode ajudar aquele. Sei que aquele gajo está a precisar de alguma coisa. Mas não vou fazer nada. Tem chatices. Opa, falhámos. Não é? Deus esperava um pouco mais. Não quer dizer que isso, o que deixamos de fazer para a omissão, que seja algo que... Quer dizer, olha, no caso do rico e do Lázaro, o rico tinha o Lázaro à porta sempre, nunca foi capaz de dar uma coda de pão. Deixou de fazer. Não foi? Então até isso nos pode condenar. Então cuidado com o nosso ego, irmãos. E depois tanta gente, está-me a correr mal isto na vida, mas eu estou com Deus, eu oro, eu estou próximo, eu oro. Só isso. Orar é importante, mas se não tiver a prática, se não fizermos o mesmo, lá está. Não temos estas três coisas, a nossa oração não chega ao trono. Então oremos para que Deus nos ajude nesse sentido, depois maior. Oremos para que Deus nos ajude neste sentido. Porque a maior honra que esta não há neste mundo, nem em todo o universo criado. Aqui andamos à procura de sucesso. Mas a maior honra que há vai ser na eternidade. E o que fazemos aqui vai se repercutir pela eternidade. E o que deixamos de fazer. Então, pensemos nisso antes de fazermos e quando fazemos. Nota final, não podia falar nisto, falar em anjos, sem esta nota final. Porque senão alguém podia ouvir esta palavra e dizer assim, os anjos realmente, vou pôr a estátua aqui num anjo. Olha o arcanjo Miguel aqui. Os anjos... Não é? Até as estátuas aí de Miguel a furar o dragão e tal. Isso. Portanto, podíamos ter esse problema, mas ele não quis que isso acontecesse. Então, há uma nota final. Vamos ler aqui, por favor. E eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Amém? Irmãos, somos iguais aos anjos.
Somos a mesma coisa, criaturas. Não somos mais do que isso. No dia que adoramos a anjos, estamos a adorar a Satanás. Eles não querem isso. Ai de mim, se algum dia querer que alguém dissesse: adoro aquele homem que prega tão bem a palavra, adoro. Adora só a Deus. Ok? Gosto daquele pastor? Não posso gostar, é fiel à palavra. Espetáculo. Tiro-lhe o meu chapéu, dou-lhe um passou bem, dou-lhe um abraço, grande pastor, está a servir bem a Deus. Já convidei alguns para pregar aqui, não foi? Então, se eu estrago, mas adorar, não. Digo, aprendi com o meu sogro e digo sempre aos meus filhos: adorar só a Deus. Os anjos não querem adoração, não querem estátuas em casa deles, não querem orações a São Miguel Arcanjo, não querem o Miguel Arcanjo, querem orações a Jesus. Por isso é que há muitas correntes de religiões que tentam confundir Jesus com o Arcanjo Miguel, os Testemunhas de Jeová, os Adventistas, porque isto é importante para as trevas. Não adoração a anjos, adorem as vossas orações, os vossos pedidos, a vossa adoração é a quem? A Jesus Cristo. Ok, irmãos? Porque Jesus Cristo é Deus. Um dia um judeu virou-se para mim e disse-me assim: és um idólatra porque idolatras Jesus Cristo. E eu disse: desculpa lá, eu adoro o Messias. O que é que está em Isaías, que é do Velho Testamento? Emmanuel. O Messias, Jesus, Emmanuel. Deus connosco. Portanto, Jesus é Deus. Posso adorar a Jesus. Mas não posso adorar a mais ninguém. Está bem? Nem a nós mesmos, né? Porque Deus... Esse é perigosíssimo. A adoração a nós, esse é perigosíssimo. Isto tem Apocalipse 22, mesmo no fim da palavra de Deus. Mesmo no fim da Bíblia. Uma importante mensagem. Então, irmãos, hoje vimos um pouco da realidade dos anjos. Soubemos os anjos que existem e o que eles nos transmitem é sempre algo importante. Guardem estas coisas nos vossos corações e lembrem-se sempre para tentar ser como eles. Tapem o rosto, cuidado com os pés e 2 asas sempre prontas para servir. Em nome de Jesus. Amém.